Olá, professor Breno. Aqui é o Arthur. Boa tarde, demais estudantes. Aqui é o Lucas. Nosso trabalho é o da glicose e da gliconeogênese. E o nosso trabalho vai se consistir em explicar a formação e a degradação da glicose a partir de polissacarídeos que são ingeridos e levados para o nosso organismo. A gente vai tentar realizar essa explicação utilizando algumas imagens mais contextualizadas para facilitar o entendimento dos mecanismos bioquímicos do livro. Eu sou o Lucas e eu vou estar iniciando aqui falando sobre a via alimentadora da glicólise. Essa etapa de via de alimentação da glicólise vai ser a etapa que vai compreender a ingestão de alimentos, certo? E o estágio inicial, o estágio preparatório da glicólise, que vai se iniciar a partir da digestão dos alimentos, ou seja, a gente vai se alimentar com boas fontes de carboidrato, como batata, bolo, pão ou macarrão, que são fontes ricas em glicogênio e amido, que são esses polissacarídeos que vão ser formados basicamente por várias unidades aqui de monossacarídeos aqui de glicose, certo? Ligadas aqui por ligações etéreas, constituídas entre a ligação do carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de outra molécula de glicose. Essa etapa de via de alimentação da glicose, ela pode ser dividida em três partes, certo? Que seria a etapa inicial, onde a enzima vai fazer a catálise do processo de hidrólise e a gente vai converter um polissacarídeo a um oligosacarídeo, certo? Que é um polissacarídeo de cadeia curta. A segunda etapa vai ser a clivagem fosforolítica, onde a gente vai realizar a, a fosforilação da molécula de glicose, que é basicamente a gente adicionar um grupo fosfato à molécula de glicose, e depois vai ser realizada a fosfoglicomutase, que vai ser basicamente a gente recortar esse grupo fosfato de uma região da molécula e adicionar a outra região da molécula de glicose, certo? Durante a via de alimentação da glicose, todas as enzimas vão atuar de maneira protagonista, porque elas vão catalisar os processos envolvendo a hidrólise e elas vão permitir que essa hidrólise ocorra sem um maior gasto de energia, certo? Por fim, ao fim do processo, todos os monossacarídeos eles vão ser transportados pela corrente sanguínea para várias células e outros tecidos para servir como reserva energética para o nosso corpo, onde vai se iniciar o processo de glicólise ou de gliconeogênese, certo? O processo de glicólise vai ser basicamente a quebra da molécula de glicose para obter energia, e o processo de gliconeogênese vai ser a formação de novas moléculas de glicose a partir de alguns intermediários, que vão ser abordados mais à frente. Então, eu vou iniciar aqui falando sobre o papel da enzima e a degradação inicial dos polissacarídeos, certo? Então, como eu já havia mencionado, os alimentos ricos em carboidratos, certo? Em polissacarídeos, como a batata e o bolo, eles vão ter vários polissacarídeos, como o glicogênio e o amido, que vão ser constituídos por várias unidades dessas moléculas de glicose, certo? Então, ao ingerir esses alimentos, a gente vai estar ingerindo essas cadeias com várias moléculas de glicose, e a enzima denominada alfa-amilase salivar, ela vai iniciar quebrando essas ligações glicosídicas que ocorrem entre o carbono alfa 1 e o carbono 4 de outra molécula de glicose, essas ligações etéreas constituídas por carbono, oxigênio e carbono, certo? Essa clivagem pela enzima de alfa-amilase salivar, ela vai ocorrer ainda na boca, e essa enzima ela vai atuar apenas nas ligações glicosídicas da cadeia principal. Então, essa enzima vai acabar realizando a quebra, certo, dessas moléculas, ou melhor, ela vai catalisar a hidrólise, que vai ser a quebra pela água,
até encontrar esses pontos de ramificação, certo? Esses pontos de ramificação, no slide anterior que a gente pode observar, que vai ser basicamente quando a molécula de glicose ela vai se ligar a outra molécula de glicose pela ligação aqui alfa 1,6, formando algumas ramificações na cadeia principal. Esses pontos de ramificação eles vão ser quebrados por algumas enzimas que vão fazer a desramificação dessas moléculas. E uma coisa muito importante nessa etapa inicial da alfa-amilase salivar é que ela não vai quebrar todos os polissacarídeos a monossacarídeos de glicose. Ela só vai reduzir o tamanho dos polissacarídeos a oligossacarídeos, certo? Então, esses oligossacarídeos eles vão ser levados ao estômago, onde a enzima vai ser desativada, ela vai ficar inativada por conta do pH do estômago, que é mais ácido, e esses oligossacarídeos, eles vão ficar ali no estômago, onde a gente vai iniciar o segundo processo aqui da via preparatória da glicose, certo? Que vai ser o processo de fosforólise. Então, quando a gente inicia aqui a fosforólise, a gente vai ter esses oligossacarídeos, que vão ser cadeias mais curtas de amido e glicogênio, certo? Formada pelas moléculas de glicose. E esses polissacarídeos curtos, eles vão sofrer esse processo onde as enzimas, as fosforilases, elas vão catalisar o processo aqui de adição de um grupo fosfato na molécula de glicose. Sobre as ligações glicosídicas, as ligações alfa-1,4, para quebrar essa molécula, esse oligosacarídeo, a um monossacarídeo fosforilado, certo? Esse vai ser a etapa inicial onde a gente tem o processo de fosforólise. É importante lembrar que a clivagem das ligações glicosídicas ela vai preservar a energia das moléculas de glicose. A preservação da energia é apenas parcial. O segundo processo aqui vai ocorrer a partir da formação de várias moléculas de glicose em fosfato, certo? Essas moléculas vão passar pelo processo de fosfoglicomutase, que vai ser basicamente essas enzimas fosfoglicomutase, elas são enzimas de mutase que vão realizar essa função de retirar esse grupo fosfato e colocar esse grupo fosfato em outro lugar da molécula. No caso aqui, a gente vai desfosforilar o carbono 1 e fosforilar o carbono 6, onde a gente vai ter a formação de um intermediário com duas moléculas de fosfato, certo? Que é uma glicose bifosfatada, que vai ser doada entre a histidina de um sítio ativo, e depois a gente vai ter a remoção do fosfato no carbono 1 por outra histidina do sítio ativo, e como produto a gente vai obter essa molécula de glicose 6-fosfato, certo? Essas moléculas fosfatadas, elas não podem promover o ganho de energia porque as moléculas que possuem o fosfato na sua estrutura, elas não podem entrar na célula, certo? Porque elas vão ficar impedidas pela camada formada pelos lipídios e fosfatos, certo? Que é a bicamada fosfolipídica. Então, durante essa etapa, a gente só vai ter a quebra dos polissacarídeos a monossacarídeos, o transporte dele para pela corrente sanguínea para vários tecidos, por exemplo, fígado e alguns outros tecidos onde vamos ter o processo de glicólise e de gliconeogênese. Após a explicação do Lucas sobre as vias que alimentam a glicólise, vamos falar necessariamente o que seria a glicólise.
A glicólise é a primeira via metabólica a ser descoberta e provavelmente é a mais bem entendida até os dias de hoje, desde a descoberta da fermentação em 1897 por Eduard Bunter, que estudava extratos de levedura. A glicose ocupa a posição central no metabolismo de plantas, animais e muitos outros micro-organismos. Ela é relativamente rica em energia potencial e por isso pode ser usada como combustível ou armazenamento de energia. Como que ocorre esse armazenamento? Esse armazenamento da glicose ocorre na forma de polímeros de alta massa molecular, como amido ou glicogênio, e a célula pode estocar grande quantidade de unidades de exoses, enquanto mantém a pressão osmótica no citosoma relativamente baixa. Quando temos um aumento na demanda dessa energia pela célula, a glicose é liberada desses polímeros de armazenamento intracelular e utilizada para produzir ATP de forma aeróbica ou anaeróbica, como podemos ver na imagem abaixo, na segunda imagem, em que a respiração ocorre de forma aeróbica, ou seja, utilizando moléculas de oxigênio, ou na forma anaeróbica, que é a fermentação, que o produto final seria uma molécula de álcool e CO2, que utiliza o próprio CO2 para a quebra da glicose. Na primeira imagem temos os destinos da glicose, o que ela pode gerar. E a partir da glicose é possível obter os esqueletos carbônicos para aminoácidos, nucleotídeos, coenzimas para a oxidação da pentose fosfato, ácidos graxos, piruvatos, que são utilizados na oxidação da glicólise, e outros intermediários metabólicos necessários para o crescimento da própria célula. Nos próximos slides também iremos falar dos vários destinos metabólicos do piruvato, que é produzido na glicólise, e focando principalmente na fermentação, que é utilizada por muitos organismos nos nichos anaeróbicos para produzir ATP e industrialmente explorados como fontes de etanol e ácido lático, como iogurte, pães, cervejas e produtos úteis comercialmente. Dando uma explicação rápida sobre esse mecanismo, a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos, ocorre em 10 etapas, sendo que as 5 primeiras são constituindo a fase preparatória e as demais ocorrem a fase de pagamento. De modo geral, nessas reações a glicose é inicialmente fosforilada no grupo hidroxetil ligado ao carbono 6, como podemos ver na imagem da etapa 1, e assim a D-glicose 6-fosfato formada é convertida a D-frutose 6-fosfato na etapa 2, em que é novamente fosforilada, só que dessa vez no carbono C1, para formar a D-frutose 1,6-bifosfato na etapa 3, em que vale ressaltar que nas duas etapas de fosforilação, o ATP é o doador do grupo fosforil. Na etapa seguinte, a 4, a frutose 1,6-bifosfato é dividida em duas moléculas de 3 carbonos, a dihidroxiacetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Essa é a etapa de lise que acaba dando o nome à via da glicólise. Seguindo, a dihidroxetona fosfato é isomerizada a uma segunda molécula de gliceraldeído 3-fosfato na etapa 5, finalizando a primeira fase da glicólise, a fase de preparação. Nessa fase, podemos ver que as duas moléculas de ATP são consumidas antes da clivagem da glicose em duas partes de 3 carbonos, em que haverá o retorno desse gasto energético na fase de pagamento. Resumindo, na fase preparatória da glicólise, a energia do ATP é consumida, aumentando o conteúdo de energia livre dos intermediários, e as cadeias de carbono de todas as exoses metabolizadas são convertidas a um produto comum, o gliceraldeído 3-fosfato. A fase de pagamento, de maneira resumida, inicia-se com a molécula de gliceraldeído 3-fosfato sendo oxidada e fosforilada por fosfatos inorgânicos e não pelo ATP como na fase preparatória, para formar o produto de 1,3-bifosfato glicerato na etapa 6.
A liberação de energia ocorre quando as duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato são convertidas a duas moléculas de piruvato nas etapas de 7 a 10. No final da glicólise, obtemos moléculas orgânicas com 3 carbonos, denominadas piruvatos. Estes, formados no final da glicólise, são mais adiante metabolizados por bactérias em 3 rotas catabólicas. Como podemos ver na primeira imagem, em organismos aeróbicos ou em tecidos em condições aeróbicas, a glicólise é apenas o primeiro estágio da degradação completa da glicose. Podemos ver que o piruvato é oxidado com a perda do seu grupo carboxil na forma de CO2, para gerar o grupo acetil da acetilcoenzima A. O grupo acetil é então completamente oxidado a CO2 no ciclo do ácido cítrico, dando origem a 4 mols de CO2 e 4 mols de água. No segundo estágio, o destino do piruvato é a sua redução a lactato por meio de uma fermentação láctea, quando em contrações vigorosas o músculo esquelético trabalha em condições de baixa pressão de oxigênio. Assim, o NADH não pode ser reoxidado a NAD+, mas o NAD+, é necessário para servir como receptor de elétron para a oxidação do piruvato. Sob essas condições, o piruvato é reduzido a lactato, recebendo os elétrons do NAD+, do NADH. Dessa forma, regenerando o NAD+, necessário para continuar a glicólise. Certos tecidos de tipos celulares convertem a glicose a lactato, mesmo em condições aeróbicas. A terceira e última rota do piruvato seria o catabolismo do piruvato, dando origem à produção de etanol. Isso ocorre em alguns tecidos vegetais e em certos invertebrados, protistas e micro-organismos, como leveduras na fabricação de cerveja, pão e iogurtes. O piruvato é convertido em baixas pressões de oxigênio ou em condições totalmente anaeróbicas, e dando então formação a etanol e CO2, num processo chamado de fermentação etanólica. Esse processo será mais detalhado em slides à frente. Dando um foco maior nos grupos fosforil, observando essas duas imagens, podemos ver que cada um dos 9 intermediários glicolíticos entre a glicose e o piruvato são fosforilados. E esses grupos apresentam 3 funções. A primeira, em membranas plasmáticas, geralmente não tem a presença de um transportador para açúcares fosforilados. Os intermediários glicolíticos fosforilados, então, não podem sair da célula. Isso ocorre porque, depois da fosforilação inicial, não é necessária energia adicional para reter os intermediários fosforilados na célula, apesar da grande diferença entre as suas concentrações intra- e extracelulares. Com isto, a enzima e a célula conseguem economizar bastante energia durante o processo de glicólise. A segunda importância, os grupos fosforil são componentes essenciais na conservação enzimática da energia metabólica. A energia liberada na quebra das ligações do fosfonídrios, como os do ATP, é parcialmente conservada na forma de ésteres de fosfato, como a glicose 6-fosfato, e esses compostos de fosfato de alta energia, formados na glicólise, doam grupos fosforil ao ADP para formar então o ATP. Na terceira etapa, a energia de ligação resultante do acoplamento dos grupos fosfato ao sítio ativo da enzima reduz a energia de ativação e aumenta a especificidade das reações enzimáticas. Isto faz com que, vamos ver nos próximos slides, que os agrupamentos fosfato do ADP e do ATP e de intermediários glicolíticos formam complexos com íons de magnésio. E os sítios ativos de ligação ao substrato de muitas enzimas glicolíticas são específicos para esses complexos. Assim, a maior parte das enzimas da glicólise requer um íon de magnésio para sua atividade. Neste slide, iremos explicar detalhadamente a fase preparatória da via da glicólise. A compreensão de que hexoses fosforiladas são intermediários na glicólise foi conseguida em 1906 por Arthur Harder
e William Young, em que eles testaram suas hipóteses de que inibidores de enzimas proteolíticas estabilizariam as enzimas de fermentação da glicose em extratos de levedura. Para isto, eles adicionaram soro sanguíneo, conhecido por ter inibidores de enzimas proteolíticas, a extratos de levedura e observaram se o estímulo que eles estavam predeterminando do metabolismo da glicose ocorreria. E, por um acaso, eles estavam certos. Pois então, a fase preparatória da glicólise ela é dividida em duas moléculas de ATP que são consumidas e a cadeia carbônica da hexose é clivada em duas trioses fosfato. Na primeira etapa, ocorre a fosforilação da glicose, em que a glicose é ativada para a reação subsequente pela fosforilação no carbono C6, formando a glicose 6-fosfato, sendo que o doador do grupo fosforil é o ATP, transformando o ATP em ADP através de um íon de magnésio, que catalisa a enzima hexocinase. A enzima hexocinase, como muitas outras cinases, requerem um íon de magnésio, como a gente falou, para ativar, para que ocorra atividade. Já que o verdadeiro substrato da enzima não é o ATP com NOx 4-, mas sim o complexo de magnésio com ATP 2-. O íon de magnésio protege as cargas negativas do grupo fosforil do ATP, tornando o átomo de fósforo terminal um alvo mais fácil para o ataque nucleofílico por um grupo de OH- da glicose. Na segunda etapa, ocorre a conversão da glicose 6-fosfato à frutose 6-fosfato. A enzima da fosfoexose isomerase, ela catalisa a isomerização reversível da glicose 6-fosfato, uma aldose, a uma frutose 6-fosfato, que é uma cetose. O mecanismo dessa reação envolve um intermediário enediol. A reação ocorre facilmente em ambos os sentidos, como previsto pela variação relativamente pequena da energia livre padrão. Visto que na primeira etapa a reação ela favorece o equilíbrio para a formação da glicose 6-fosfato devido à variação negativa da energia de Gibbs. Na terceira etapa, ocorre a fosforilação da frutose 6-fosfato à frutose 1,6-bifosfato. Na segunda das duas reações preparatórias da glicose, a enzima fosfofrutocinase 1 catalisa a transferência de um grupo fosforil, do ATP, para a frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato, como podemos ver na terceira imagem. A reação com essa enzima é essencialmente irreversível em condições celulares e essa é a primeira etapa comprometida da via glicolítica, a glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato, que tem outros destinos possíveis, mas a frutose 1,6-bifosfato é direcionada estreitamente para a glicólise. Na quarta etapa, ocorre a clivagem da frutose 1,6-bifosfato, em que a enzima da frutose 1,6-bifosfato aldolase catalisa uma condensação aldólica e reversível. A frutose 1,6-bifosfato é clivada para a formação de duas trioses fosfato diferentes, a aldose gliceraldeído 3-fosfato e a cetose dihidroxiacetona fosfato. Isso faz com que, embora a reação da aldose tenha uma variação de energia padrão, de energia livre padrão fortemente positiva, no sentido da clivagem da frutose 1,6-bifosfato, em baixas concentrações dos reagentes presentes na célula, a variação real da energia livre é bem pequena, e isso faz com que a aldose seja prontamente reversível, fazendo que a reação seja reversível. Isso será visto posteriormente, que a aldose age no sentido reverso durante o processo de glicogênese, que será explicado pelo Lucas.
A quinta etapa consiste na interconversão das trioses fosfato, em que apenas uma das trioses fosfato formada pela aldose, o gliceraldeído 3-fosfato, pode ser diretamente degradado nas etapas subsequentes da glicose. Ou seja, o outro produto, a dihidroxiloacetona fosfato, é rapidamente revertida e convertida a gliceraldeído 3-fosfato pela quinta enzima da sequência glicolítica, a triose fosfato isomerase. Depois dessa reação, os átomos de carbono derivados de C1 a C3 da glicose são quimicamente indistinguíveis dos carbonos C6 a C4, respectivamente. Ou seja, as duas metades da glicose geram gliceraldeído 3-fosfato. E esta reação completa a fase preparatória da glicólise. A fase de pagamento da glicólise inclui as etapas de fosforilação, que conservam a energia, nas quais parte da energia química da molécula da glicose é conservada na forma de ATP e NADH. A conversão das duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato a duas moléculas de piruvato é acompanhada pela formação de 4 moléculas de ATP, a partir de 4 moléculas de ATP. No entanto, o rendimento líquido de ATP por molécula de glicose consumida é apenas 2, já que 2 ATPs foram consumidos na fase preparatória da glicose para fosforilar as duas extremidades da molécula, da hexose. Para dar início à fase de pagamento, na etapa 6 ocorre a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. A primeira etapa da fase de pagamento é a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato, catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, em que esta é a primeira das duas reações de conservação de energia da glicólise, que no final leva à formação de ATP. O grupo aldeído do gliceraldeído 3-fosfato é oxidado, não em um grupo carboxil livre, mas em um anidrido de ácido carboxílico com ácido fosfórico. Esse tipo de anidro, chamado de acilfosfato, tem uma energia livre padrão de hidrólise muito alta. Só que a maior parte da energia livre de oxidação do grupo aldeído, do gliceraldeído 3-fosfato, é conservada pela formação do agrupamento acilfosfato no carbono C1 do 1,3 bifosfoglicerato, como podemos ver na imagem. Na etapa 7, ocorre a transferência do grupo fosforil de 1,3 bifosfoglicerato a ADP. E isso ocorre pela enzima fosfoglicerato sinase, que transfere o grupo fosforil de alta energia do grupo carboxil do 1,3 bifosfoglicerato para o ADP, formando o ATP e 3-fosfoglicerato, como podemos ver na imagem 7. Observe que o fosfoglicerato sinase tem esse nome devido à reação inversa, na qual ele transfere um grupo fosforil do ATP para o 3-fosfoglicerato. Como em todas as enzimas, ela é catalisada pela reação em ambos os sentidos, e essa enzima age no sentido sugerido pelo seu nome durante a glicogênese. Vale ressaltar que as etapas 6 e 7 da glicólise constituem de um processo de acoplamento de energia em que o 1,3 bifosfoglicerato é um intermediário comum. Ele é formado na primeira reação e seu grupo acilfosfato é transferido ao ADP na segunda reação. Na etapa 8, ocorre a conversão do trifosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, em que a enzima fosfoglicerato mutase catalisa o deslocamento reversível do grupo fosforil entre o carbono C2 e C3 do glicerato. Um íon de magnésio é essencial para essa reação, essa reação ocorre em duas etapas. A primeira, o grupo fosforil inicialmente é acoplado a um resíduo de RIS da mutase e é transferido a um grupo hidroxil em C2 do
3-fosfoglicerato, formando 2,3-bifosfoglicerato. O grupo fosforil em C3 do 2,3-bifosfoglicerato é então transferido para o mesmo resíduo de RIS, produzindo 2-fosfoglicerato e regenerando a enzima fosforilada. O fosfoglicerato mutase é essencialmente fosforilada pela transferência de um grupo fosforil de 2,3-bifosfoglicerato, sendo necessária uma pequena quantidade para iniciar o ciclo catalítico e é continuamente regenerada por esse ciclo. Na etapa 9, ocorre a desidratação do 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Nesta segunda reação glicolítica, que gera um composto com alto potencial de transferência de grupamentos fosforil e enolase, promovendo a remoção reversível de uma molécula de água do 2-fosfoglicerato para gerar um fosfoenolpiruvato. O mecanismo dessa reação da enolase envolve um intermediário enólico, estabilizado por um íon de magnésio. A reação converte um composto com relativamente baixo potencial de transferência de grupos fosforil para um com alto potencial de transferência do grupo fosforil. Na 10ª e última etapa, ocorre a transferência de um grupo fosforil do grupo fosfoenolpiruvato para ADP. Nesta última etapa da glicólise, é a transferência do grupo fosforil do fosfenolpiruvato ao grupo ADP, catalisada pela enzima piruvato sinase, que exige íons de potássio, magnésio ou de manganês. Nessa fosforilação, no nível do substrato, o piruvato resultante aparece inicialmente em sua forma enólica, depois da tautomerização do método rápido, e não enzimático a sua formação cetônica, que predomina em pH 7. A reação global tem uma grande variação negativa de energia de Gibbs, devido em grande parte à conversão espontânea na forma enólica do piruvato à forma cetônica. E aproximadamente metade da energia liberada pela hidrólise do fosfenolpiruvato é convertida na formação da ligação fosfonidro do ATP. E o restante constitui uma grande força que empurra a reação no sentido da síntese do ATP, dando fim à fase de pagamento da glicólise. A fermentação é o termo geral utilizado para o processo de extração de energia, como o ATP, mas que não consome moléculas de oxigênio, nem variam as concentrações do íon NAD ou NADH. A fermentação é realizada por diversos micro-organismos, muitos deles ocupando nichos anaeróbicos que geram diversos produtos finais, alguns com aproveitamento comercial. Basicamente, a fermentação é dividida em duas: a fermentação láctea, que transforma o piruvato em lactato, e a fermentação alcoólica, que transforma o piruvato em moléculas de CO2 e etanol. Quando tecidos animais não podem ser supridos com oxigênio suficiente para realizar a oxidação aeróbica do piruvato e do NADH produzidos na glicólise, o íon NAD+ é regenerado a partir de NADH pela redução do piruvato a lactato na fermentação láctea. A redução do piruvato por essa via é catalisada pelo lactato desidrogenase, que forma o isômero L do lactato, principalmente em pH 7. Podemos notar que o equilíbrio global da reação favorece bastante a formação do lactato, como mostra pela variação negativa da energia de Gibbs. Na glicólise, como vemos na segunda imagem, ocorre a desidrogenação de duas moléculas do gliceraldeído 3-fosfato, derivado de cada molécula da glicose, convertendo duas moléculas do íon NAD+ a duas de NADH. Como a redução de duas moléculas de piruvato em duas de lactato regenera duas moléculas de NAD+, não ocorre variação líquida do íon NAD+ ou do NADH.
observando pelo ciclo da imagem 2. A fermentação alcoólica tem o etanol como produto reduzido da fermentação alcoólica. Isso ocorre principalmente em leveduras e outros micro-organismos que fermentam a glicose em etanol e CO2, em vez de lactato. A glicose é convertida a piruvato pela glicólise, e o piruvato é convertido a etanol e CO2 em um processo de 2 etapas. A primeira etapa, o piruvato é descarboxilado em uma reação irreversível catalisada pela enzima piruvato descarboxilase. Essa reação é uma descarboxilação simples e não envolve a oxidação do piruvato. A piruvato descarboxilase requer um íon de magnésio e contém uma coenzima fortemente ligada, a tiamina pirofosfato. Na segunda etapa, o acetaldeído é reduzido a etanol pela ação da álcool desidrogenase, com o poder redutor fornecido pelo NADH, derivado da desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato. O etanol e o CO2 são então os produtos finais da reação etanólica. A piruvato descarboxilase está sempre presente em leveduras utilizadas na fabricação de cerveja e em pão, em todos os organismos que fermentam glicose e em etanol, incluindo algumas plantas. O CO2 produzido pelo piruvato descarboxilase na levedura da cerveja é responsável pela efervescência característica do champanhe. A álcool desidrogenase está presente em muitos organismos que metabolizam etanol, incluído o homem. Isso ocorre no fígado, em que ela catalisa a oxidação do etanol ingerido ou produzido por micro-organismos intestinais, com a comitante redução do íon NAD+ a NADH. Nesse caso, a reação segue no sentido oposto àquela envolvida na produção do etanol pela fermentação, como vimos na primeira imagem. A fermentação abrange uma grande variedade de micro-organismos que podem fermentar o açúcar de alimentos frescos, resultando em mudanças de pH, sabor e textura, protegendo os alimentos de grandes deteriorações. A fermentação é utilizada na indústria para produzir uma ampla variedade de compostos orgânicos comercialmente valiosos a partir das matérias-primas baratas. Em 1910, Chen Wiseman descobriu que a bactéria Clostridium acetobutyrium fermenta o amido em butanol e acetona. Pela imagem ao lado, podemos ver a ação da tiamina pirofosfato, a TPP, e seu papel na descarboxilação do piruvato. Na primeira etapa, a fase a tiamina pirofosfato é a forma da coenzima da vitamina B, a tiamina, em que o átomo do carbono reativo do anel do tiazol, da TPP, está mostrado em vermelho. Na reação catalisada pelo piruvato descarboxilase, 2 dos 3 carbonos do piruvato são transitoriamente transportados pela enzima na forma de um grupo hidroxietil, ou acetaldeído ativo. Na fase B, que é subsequentemente liberado como acetaldeído. Na fase C, o anel de tiazol da enzima TPP, estabiliza intermediários do carbânio, promovendo uma estrutura eletrofílica em que os elétrons do carbânio podem ser deslocados com ressonância e gerando as estruturas com essas propriedades frequentemente chamadas de escoadouros de elétrons, desempenhando um papel importante em muitas reações da bioquímica. Agora que o Arthur já conceituou a glicólise e explicou um pouco mais sobre os processos de fermentação que ocorrem a partir do destino alternativo de algumas moléculas de glicose no nosso metabolismo, eu vou conceituar aqui a gliconeogênese, vou explicar algumas diferenças da gliconeogênese para o processo de glicólise e vou detalhar as reações, as principais 3 reações do processo de gliconeogênese que são diferentes do processo de glicólise, certo? A gliconeogênese vai ser um processo metabólico que ocorre a partir da produção de novas moléculas de açúcar, ou seja, novas moléculas de glicose. Essa produção, essa síntese de novas moléculas de glicose,
ela vai ocorrer a partir de moléculas consideradas não carboidratos, que vão ser degradadas em alguns outros processos que não vão ser detalhados aqui, e vão permitir a obtenção de 3 moléculas específicas, que vão ser os nossos reagentes de partida para esse mecanismo, que vai ser o piruvato, o lactato ou o oxaloacetato. Essas moléculas elas vão ser carboidratos, elas vão ser, na verdade, moléculas de cadeia curta com 3 ou 4 carbonos, certo? Com funções diferentes. Geralmente vão ter a função ácido carboxílico presente na molécula. Então aqui a gente já pode citar a primeira diferença da glicólise e da gliconeogênese. Enquanto a glicólise vai ser o processo onde vai ocorrer a oxidação das moléculas de glicose até piruvato e a obtenção de 2 mols de ATP, que é a moeda energética da célula, na gliconeogênese a gente vai fazer o processo contrário, o processo reverso, que vai ser a síntese de moléculas de glicose, certo? Esse processo ele vai ser importantíssimo para o metabolismo, porque durante algumas atividades do dia a dia a gente vai gastar as reservas energéticas de glicogênio que vão estar presentes nos músculos e no fígado. Ao gastar essas reservas, a gente vai precisar de mais moléculas de glicose para suprir a demanda energética de outros processos que vão ocorrer no nosso metabolismo, certo? Então, só por um exemplo, o cérebro ele gasta cerca de 120 gramas de glicose por dia. E essa quantidade é mais da metade da glicose estocada no glicogênio, nos músculos ou no fígado. Por isso, esse processo vai ter uma importância central para o nosso metabolismo. Nos animais, esse processo vai ocorrer majoritariamente no fígado. Nos próximos slides aqui, eu vou estar demonstrando a principal diferença da glicólise para a gliconeogênese. Enquanto na glicólise a gente vai ter essas 10 reações, na gliconeogênese a gente vai ter outras 10 reações análogas, porém, 3 dessas reações elas são não reversíveis. O que isso significa? Que essas reações elas vão ser espontâneas no sentido de quebra da molécula de glicose na glicólise, e elas não vão ser espontâneas se a gente utilizar as mesmas enzimas que são utilizadas no processo de glicólise, certo? E isso ocorre por quê? Porque a energia livre de Gibbs ela vai favorecer muito o processo no sentido de quebra da molécula de glicose, enquanto para a síntese da molécula de glicose ela não vai favorecer o processo. Então a gente precisa aqui contornar esse processo termodinamicamente não favorável, certo? E como que a gente vai fazer esse contorno? No processo da gliconeogênese, a gente vai ter outras enzimas que vão atuar catalisando os processos, as reações bioquímicas, para evitar um alto gasto energético. Na glicólise, a primeira etapa vai ser a fosforilação, ou seja, a adição de um grupo fosfato no sexto carbono aqui da molécula de glicose, formando glicose 6-fosfato, e esse processo vai ser caracterizado por essa enzima, piruvato sinase, certo? Na terceira etapa da glicólise, a gente vai ter a catálise também de outro processo de fosforilação, da adição de um grupo fosfato à molécula de frutose 6-fosfato, certo? Formando a frutose 1,6-fosfato, por essa enzima, fosfofrutossinase, que também vai ocorrer por um processo muito exergônico, ou seja, com um ΔG muito negativo. E a 10ª etapa da glicólise, ela vai ocorrer tirando esse grupo fosfato do fosfoenol piruvato e realizando a oxidação do segundo carbono ali, que vai mudar do NOx de 0 para mais 2, certo? Na gliconeogênese,
a gente vai partir dessa última reação do fosfenolpiruvato. Como o mecanismo é reverso à glicólise, a gente vai partir do do piruvato para a síntese de fosfenolpiruvato, certo? Esse processo vai ser vai ser catalisado pela enzima fosfenolpiruvato carboxinase para ocorrer aquela condição de contorno, de ter um processo termodinamicamente favorável com a energia livre de Gibbs negativa. O segundo processo, a segunda reação que vai precisar ser contornada, vai ser contornada por essa enzima, a frutose 1,6-bifosfatase, que vai adicionar, ou melhor, vai retirar um grupo fosfato da frutose 1,6-fosfato, formando frutose. Esse processo ele vai ser basicamente um processo de hidrólise, no qual a água vai retirar esse grupo fosfato, que vai interagir de maneira polar com a água, por interação íon-dipolo, e vai ser catalisada por essa enzima. E aqui, na outra reação que não é reversível, a gente vai ter um processo análogo, onde a enzima glicose 6-fosfatase ela só vai catalisar o processo, a retirada do grupo fosfato pela água, fazendo uma hidrólise. A primeira etapa aqui, a gente vai partir da molécula que eu mencionei anteriormente, do piruvato, certo? O piruvato, ele no meio celular, no líquido do citosol, líquido citoplasmático, ele vai estar presente na forma de íon piruvato, certo? Onde o hidrogênio, o íon hidrônio, ele vai se encontrar desprotonado da molécula. Então, essa molécula, ela vai ser transportada até o líquido citoplasmático e ela vai ser carboxilada a partir do CO2, certo? A gente vai adicionar o CO2 na molécula a partir da enzima mitocondrial, que é a piruvato carboxilase. Então, primeiro a gente precisa fazer o transporte da molécula de piruvato do líquido citoplasmático até a matriz mitocondrial, onde ele vai sofrer essa carboxilação e vai ter a formação do oxaloacetato, que vai ser um intermediário aqui no mecanismo da síntese do fosfenolpiruvato. Então, esse oxaloacetato ele precisa ser reduzido a malato. Ele precisa ser reduzido a uma outra molécula porque não tem enzimas para realizar esse transporte do oxaloacetato até o líquido citoplasmático no meio mitocondrial, nessa via de mecanismo partindo da molécula de piruvato, certo? Então, o que vai ocorrer aqui? A gente vai reduzir esse carbono, o segundo carbono da molécula, que está com um NOx aqui, mais 2, ele vai passar a ter um NOx 0, certo? Essa redução, ela ocorre a partir da transferência de elétrons do NADH, que é uma molécula que tem riqueza em elétrons, ela é um aceptor de elétrons, certo? Que vai doar 2 elétrons para esse carbono, promovendo a redução do carbono ali, que vai estar com uma ligação dupla no oxigênio, para uma ligação simples oxigênio, certo? Após isso, a gente tem a formação do malato, que vai ser uma molécula que pode ser transportada para o citosol. E quando ela é transportada para o citosol, ela vai sofrer o processo de oxidação para retomar aquela molécula do oxaloacetato. Então, esse processo é o processo inverso ao que acabou de ocorrer, onde o NAD+, ele vai doar 2 elétrons para a molécula, promovendo a oxidação do malato ao oxaloacetato, certo? E agora, o oxaloacetato produzido, ele vai ser convertido a fosfenolpiruvato. Essa conversão vai ocorrer a partir da migração do CO2 da própria molécula, que vai ser catalisado pela enzima fosfenolpiruvato carboxinase e vai promover a formação do fosfenolpiruvato. Essa formação de fosfenolpiruvato ela vai ocorrer
a partir da migração da saída de CO2 e da adição de um grupo fosforil pela molécula de GTP, que é uma molécula que possui uma guanina, uma base nitrogenada, e 3 moléculas de fosfato, certo? E assim vai se encerrar a primeira etapa, a síntese do fosfoenol piruvato. A segunda reação não reversível no processo da gliconeogênese vai ser exatamente aquela hidrólise, onde o que vai ocorrer aqui vai ser a hidrólise, que vai ser catalisada pela enzima frutose 1,6-bifosfatase. Essa enzima ela é ativada pelo íon magnésio, que vai estar presente no meio celular. Então, com a catálise dessa enzima, a gente vai ter a retirada do fosfato no carbono 1 da molécula de frutose 1,6-fosfatase, dando como produto a molécula de frutose 6-fosfatase e um grupo fosfato aqui. E essa reação ela também vai ser espontânea, porque ela vai estar catalisada por essa outra enzima, certo? Na próxima reação, a gente vai ter o mesmo processo, o processo de hidrólise do grupo fosfato aqui da molécula de glicose 6-fosfato para a molécula de glicose, certo? E esse processo ele vai ser catalisado por outra enzima, que vai ser a enzima de glicose 6-fosfatase. A utilização dessa enzima não vai requerer a síntese do ATP. Então, essa hidrólise ela vai ser promovida sem a necessidade de um alto gasto energético na célula. Então, resumindo o processo da gliconeogênese que eu acabei de explicar, eu optei por colocar esse mapa metabólico, certo? Que está fornecido online gratuitamente pela Unicamp, onde eles vão explicar essas 3 etapas não reversíveis do processo de gliconeogênese, certo? Que são as etapas mais importantes para compreender a diferença entre a gliconeogênese e a glicólise, que vai se constituir exatamente por os mecanismos que eu acabei de explicar. Após ter explicado aqui sobre a via da gliconeogênese, eu vou dar início à explicação da via das pentoses fosfato, certo? O principal objetivo aqui das vias da pentose fosfato vai ser, a partir de uma molécula de glicose 6-fosfato, produzir uma pentose fosfatada, certo? Essa pentose fosfatada ela vai servir como precursor de uma síntese de algum nucleotídeo, e a produção dessa pentose fosfatada ela também vai ser acompanhada da produção de uma molécula de NADPH, que é uma molécula que é considerada um agente redutor, ou seja, que vai provocar a redução de alguma outra molécula no metabolismo, certo? Doando elétrons. Então, por que essa molécula de NADPH ela vai ser muito importante para esse processo das vias da pentose fosfato? Porque essa molécula ela é rica em elétrons e ela vai promover algumas reduções biosintéticas no nosso organismo. Essas reduções biosintéticas elas servem para combater o efeito de alguns radicais livres, em que os radicais livres são moléculas com elétrons desemparelhados na última camada, e esses elétrons desemparelhados eles vão provocar a alta reatividade dos radicais livres, certo? Ou seja, esses radicais livres eles estão presentes em mecanismos de algumas doenças como câncer, algumas inflamações no organismo e até mesmo do envelhecimento, da degradação dos tecidos epiteliais, né? Das células presentes na pele. Esses radicais livres eles vão provocar a oxidação dessas células, ou seja, a degradação, a quebra dessas células, e vão provocar essas doenças. Para ter o início da via das pentoses fosfatos,
A glicose 6-fosfato ela precisa ser direcionada para essa via. E ela só vai ser direcionada para essa via quando no metabolismo ocorrer a concentração do NADP+, que é uma molécula aceptora de elétrons, certo? E quando essa concentração estiver alta, essa molécula vai estimular a ativação da enzima G6PD, que é a enzima que vai estar presente na primeira etapa da via das pentoses fosfatos. Então, eu vou detalhar aqui a fase oxidativa da via das pentoses fosfatos e depois o Arthur vai falar da fase não oxidativa dessa via, certo? Assim como eu citei anteriormente, a via oxidativa, a fase oxidativa, melhor dizendo, das pentoses fosfato, ela vai se iniciar com a glicose 6-fosfato, certo? No meio celular. E essa glicose 6-fosfato, ela vai sofrer um processo de oxidação no primeiro carbono, o carbono destacado em azul na primeira imagem aqui ao lado, que tem o NOx 0. Essa molécula ela vai sofrer a oxidação, ou seja, ela vai dar elétrons para o nosso aceptor de elétrons, o NADP+, que vai abstrair esses dois elétrons, provocando a oxidação, que vai variar o NOx de 0 a mais 2, certo? E ao abstrair esses elétrons, o NADP+, ele vai ser convertido a NADPH, certo? Então, para esse processo, para essa primeira reação ocorrer, a gente precisa de uma enzima chamada G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa enzima ela vai ser ativada na presença do íon magnésio para catalisar esse processo. Então, aqui a gente já vai ter o lucro de um NADPH, que é essa molécula que é rica em elétrons e vai servir para algumas reduções biosintéticas no nosso organismo, certo? A redução desse carbono vai provocar o produto que é uma lactona, certo? Que é nada mais nada menos do que um éster intramolecular. Esse éster intramolecular, ele vai sofrer um processo de hidrólise, certo? Vai ocorrer a quebra da ligação glicosídica do éster, que é a ligação etérea, formada entre o C-O e o outro carbono da molécula, a outra extremidade da molécula, certo? Essa quebra ela vai ser promovida pela enzima da lactonase na presença de magnésio. E essa quebra ela vai produzir o fosfogliconato, que é um íon de um ácido carboxílico cujo o hidrônio está desprotonado no meio, certo? Esse íon ele vai reagir novamente com a fosfogliconato desidrogenase, provocando uma descarboxilação, certo? Ou seja, vai haver uma migração do CO2 dessa molécula e depois uma oxidação do segundo carbono presente dessa molécula, que também vai variar o NOx de 0 a mais 2. E essa variação de NOx, ela também vai ser acompanhada da abstração de 2 elétrons desse carbono pelo NADP+, que vai formar o NADPH, certo? Então aqui a gente já vai ter o lucro de outra molécula de NADPH. Após isso, essa reação vai ter como produto uma ribose 5-fosfato. Essa ribose 5-fosfato ela vai sofrer um processo de uma isomerase, ou seja, ela vai ser transformada no seu isômero, que vai ser o precursor para a síntese de algum nucleotídeo. E isso vai finalizar a primeira etapa, a fase oxidativa da via das pentoses fosfato, certo? Então, o saldo global é esse. A gente vai ter uma molécula de glicose 6-fosfato que vai reagir com duas moléculas de NADP+, na presença de água, e vai formar a ribose 5-fosfato, o dióxido de carbono que vem
de uma descarboxilação aqui na quarta reação, certo? E o saldo positivo de 2 NADPH+, que vai ser essa molécula muito importante para o nosso organismo que realiza reduções biosintéticas, ou seja, ela doa elétrons para promover mecanismos de redução. Agora eu irei falar um pouco da fase não oxidativa que recicla as pentoses fosfato à glicose 6-fosfato. Isso ocorre em tecidos que requerem principalmente NADPH. As pentoses fosfato produzidas na fase oxidativa da via são recicladas em glicose 6-fosfato, onde ocorre uma série de rearranjos dos esqueletos do carbono, em que 6 moléculas de açúcar fosfato de 5 átomos de carbono são convertidas a 5 moléculas de açúcar com 6 átomos de carbono, completando o ciclo e permitindo a oxidação contínua de glicose 6-fosfato com a produção de NADPH. A reciclagem contínua leva finalmente à conversão da glicose 6-fosfato a 6 moléculas de CO2, e duas enzimas exclusivas da via das pentoses fosfato agem nessa interconvenção de açúcares, a transcetolase e a transaldolase. Aqui a gente tem um mecanismo das duas enzimas agindo, em que a transcetolase catalisa a transferência de um fragmento de 2 carbonos de uma cetose doadora a uma aldose aceptora. Em sua primeira aparição na via das pentoses fosfato, a transcetolase transfere do C1 e C2 da xilose 5-fosfato para a ribose 5-fosfato, formando um produto de 7 carbonos. O fragmento de 3 carbonos remanescente da xilose é o gliceraldeído 3-fosfato, que em seguida a transaldose catalisa uma reação semelhante à reação de aldase na glicólise, e um fragmento de 3 carbonos é removido da cedoeptulose 7-fosfato e condensado com o gliceraldeído 3-fosfato, formando uma frutose 6-fosfato e a tetrose eritrose 4-fosfato. Neste ponto, a transcetolase age novamente formando frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato a partir da eritrose 4-fosfato e xilose 5-fosfato. Das duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas por duas repetições dessa reação, podem ser convertidas em uma molécula de frutose 1,6-bifosfato como na glicogênese, explicada pelo Lucas. E, finalmente, as duas enzimas convertem a frutose 1,6-bifosfato à glicose 6-fosfato. No total, 6 pentoses são convertidas a 5 hexoses fosfato e agora o ciclo se completa. Podemos ver que na letra A, essas reações convertem a pentose fosfato a hexose fosfato, permitindo a continuação das reações de oxidação. A transcetose e a transaldose são específicas dessa via, e outras enzimas também participam da via da glicolítica e glicogênica. Na letra B, temos um diagrama esquemático mostrando a via a partir de 6 pentoses e 5 hexoses. Note que isto envolve dois grupos de interconversões, mostrando na letra A, e todas as reações mostradas são reversíveis, e já que nas reações independentes de luz da fotossíntese, o sentido dessa reação se inverte. Então, pessoal, chegamos ao final da videoaula. O grupo da glicólise e da gliconeogênese, constituídos por mim e pelo Arthur, agradece a oportunidade de apresentar esse trabalho e nós esperamos que tenha ficado claro a importância dos mecanismos bioquímicos envolvendo a quebra e a formação da glicose, principalmente no que diz respeito à reserva energética do nosso organismo e a obtenção de energia a partir da glicose para que ocorram vários outros mecanismos bioquímicos. Aqui estão as referências para que vocês possam acessá-las e estudar mais a respeito desse assunto. Muito obrigado.